esse amor uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu corcovado, o Redentor, que lindo. E a gente está de volta com Todas as Coisas, que hoje fala sobre o combate ao fumo. A gente recebe aqui no estúdio a Selma Alves Tavares de Oliveira, que é educadora, coordenadora de doenças e agravos não transmissíveis da Suvisa, da Secretaria Estadual de Saúde. O Fausto Noleto, que é músico, cozinheiro, fumante também. É um atleta amador também, né, Fausto? É. E também agora a Fernanda Miranda de Oliveira, que é médica, especialista em pneumologia e professora da disciplina de pneumologia da UFG. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Boa noite. Boa noite. Bom, e olha só, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o fumante passivo é aquele que não fuma, mas convive com fumantes em ambientes fechados. Essa pessoa pode desenvolver vários tipos de doenças, inclusive o câncer. Nossa equipe foi às ruas e ouviu as pessoas sobre os hábitos dos fumantes. Vamos conferir. Um único cigarro possui 4.720 substâncias tóxicas. E segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 150 mil pessoas morrem todos os anos porque fumam. Nas ruas, conhecemos histórias de quem fumou por muitos anos. Gente que conhece de perto o mal que o cigarro causa. Estava tomando cerveja com um amigo meu e fumando cigarro. E então ele falou que eu estava com um pigarro. Eu falei, não, sim, com certeza, por causa do cigarro, né? Aí eu peguei e falei pra ele, digo, a partir de hoje eu não vou mais fumar. Eu peguei e dei a carteira de cigarro pra ele. Para quem não fumou, uma coisa parece certa, o fumante adoece e morre. Eu conheço e já faleceu. E o que essa pessoa teve? Câncer? Câncer no pulmão. Era uma comadre minha. Muita gente dava conselho para ela largar, mas ela não largava. Foi até morrer. E os familiares, aqueles chamados fumantes passivos, também sofrem e podem adoecer. Vai morrer lentamente, mas está morrendo mais rápido que a gente que não fuma, né? E atrapalha quem está do lado. Minha sogra mesmo conviveu 35 anos com meu sogro, a vida toda fumando. Hoje ele está com câncer, praticamente morrendo com câncer de pulmão, e ela às vezes tem problema de respiração também, porque fumava junto com ele, a fumaça. Este missionário veio do Peru para ajudar jovens a saírem do vício. Para ele, o cigarro é uma porta de entrada para outras drogas. Porque são pessoas que sofrem espiritualmente e fisicamente. Quem largou o vício dá o conselho definitivo para quem deseja parar de fumar: opinião e força de vontade. Só tem uma coisa, eu chamo de vergonha na cara. Ficar com vergonha de si próprio e falar que dominar o vício. Que você vai ter que saber quando é que você vai fumar. Quando você se sente alegre, quando você se sente triste, quando você tem uma decepção ou quando você tem uma vitória muito grande. Então todas essas situações, elas provocam a vontade de fumar, né? E então você sabendo disso, você sabe se preparar para você falar assim, eu não vou fumar. Parar é falar, não vou fumar mais, acabou. Eu tinha 2 filhos, todos os 2 fumavam. Então, um parou, eu parei e o outro parou também. Foi seguida. Parar depressinha, que o fumo é câncer. Eu faço em janeiro de 93, 16 de janeiro de 27. Nossa, parabéns. Não tá bom? Não, tá excelente. Mas eu vou viver muito mais. Isso aí, tchau. Doutora Fernanda, o missionário falou que o cigarro é a porta de entrada para outras drogas. A senhora concorda com ele? Concordo. E concordo mais ainda com o Fausto. Antes de eu entrar aqui no estúdio, eu ouvi ele dizendo, e essa questão de você admitir e falar assim, eu sou um dependente químico, eu acho que já é o passo mais importante para você sair dessa adição, né, desse vício. A nicotina, que está presente, é uma daquelas substâncias que ela disse na reportagem. A nicotina, ela tem um poder de adição, ou seja, da pessoa se viciar
mais poderoso do que a cocaína, por exemplo. Sabe, assim, ela é, se não me engano, é a segunda, terceira colocada. A Selma sabe disso também. Então, assim, o poder de adição é muito grande. A pessoa precisa admitir que ela é um dependente químico. Ela pode, sim, ser uma porta de entrada para outros vícios, né? É considerado porque é uma droga lícita, né? Então, como ela é vendida, ela é de fácil aquisição, vamos dizer assim, né? As drogas ilícitas a pessoa consome, mas tem uma certa dificuldade, né? O cigarro, não. Então, entender que é um dependente químico, isso é um passo importantíssimo, né? O tabagismo é uma doença, ela tem CID. CID é o Código Internacional de Doenças, é o F17. Então, se está lá e tem um código, é porque é considerada uma dependência química e uma doença. E a outra coisa que eu achei interessante ali da reportagem, o senhorzinho falou, vergonha na cara. Isso eu acho que às vezes até diminui, né, o tabagista, deixa ele constrangido. Não é só isso, a gente acabou de falar, uma dependência química, como é muitas vezes o álcool, como são as drogas ilícitas, como às vezes não é químico, mas às vezes é uma dependência também, é a comida, não é? Assim, cada um tem sua dependência, vamos dizer ali, né? Então isso precisa ser tratado. Então não é só vergonha na cara, precisa de tratamento. Inclusive, teve um entrevistado que falou que quando está triste, fuma para poder ficar alegre. Quando está alegre, ele fuma para comemorar aquela alegria. Seria um tratamento psicológico para a pessoa poder se ver livre desse vício? Porque realmente acontece isso? Dá esse prazer? Essa sensação? Porque, o tratamento, quando eu falei mais cedo, que ele consiste em 3 etapas, basicamente falando, que a dependência, nós tratamos dependência física, psicológica e os condicionamentos. Então, a dependência psicológica é quando o fumante ele vê no cigarro um amigo, um companheiro, naquelas horas que ele está alegre ou triste, tudo serve como um companheiro, né, que ele usa para comemorar a alegria, a tristeza, né, a ansiedade, né, tudo ele usa o cigarro como subterfúgio, né? Então isso seria muito mais uma dependência psicológica do que a própria dependência física. Existem questionários bem estabelecidos já, em que nós usamos nos nossos ambulatórios, consultórios, quem trata o tabagismo, em que a gente mede o quanto que a dependência é psicológica e quanto a dependência é química. Isso influencia até no tratamento, como nós vamos direcionar. Se a dependência química é muito alta, provavelmente esse tabagista precisa de medicamentos para conseguir cessar o tabagismo com maior, vamos dizer, facilidade ou com menos sofrimento, né? Às vezes a dependência, quando é só psicológica, ela precisa mais de um apoio, de uma terapia cognitivo-comportamental, do que até o médico propriamente dito, né? É muito importante essa definição, essa avaliação, né, do tabagista. Fausto, você já procurou algum tipo de tratamento, de terapia nesse sentido para tentar? Olha, eu cheguei a usar aqueles adesivos, né, e tal, mas não, algo mais sério, digamos assim, eu nunca. Mas falando da questão da doutora aqui, a questão do psicológico, né, eu fui influenciado psicologicamente. Um caso familiar, né, meu avô faleceu há muitos anos atrás, eu estava começando a fumar ainda, e eu fumava escondido do meu pai e da minha mãe. E a gente morava geminado ali, minha avó morava em cima no predinho, e meu avô fumava. E minha avó sentia falta daquele cheirinho de cigarro, sabe? Aí falou, vem cá, meu filho, vem fumar escondido aqui comigo, que eu vou lembrar do seu avô. Então, eu tenho esse lado, né, que me incentivou de uma certa forma. Não deixa de ser um incentivo, né? Mas foi naquela época também. Os fumantes ficam amigos, né? Os fumantes ficam amigos, né? Compartilham, né? Ele fala de uma memória afetiva. De uma memória afetiva. A vovó, ela lembrava do meu avô, com aquele cheiro do cigarro, né? Eu já tive paciente assim também. Que assim, aquele odor cheiro, que fica ali em casa, era uma memória para essa pessoa, né? Assim, era uma lembrança do pai. Nesse caso é mais difícil de se ver livre, de largar? Se a pessoa é fumante por causa disso, igual o Fausto, assim, são todos físico e psicológico, são os dois, né, doutora? A pessoa que eu conheço que mais cedo começou a fumar foi meu pai.
ele contava que ele começou a fumar com 3 anos de idade. Nossa. No Ceará, aquela seca horrível, uma família, 22 filhos, extremamente pobres, e o pai dava o cigarro de palha para eles fumarem para espantar mosquito. Então, assim, ele é o exemplo que eu tenho de mais cedo, assim, quando eu estou em congresso, todo mundo até fala, é o pai da Fernanda. E fumou quanto tempo? Fumou bem até os seus 60, 65 anos, aí eu me formei, fiz pneumologia, e ele me contava que os amigos dele falavam, por que você está fazendo essa especialidade? Todo mundo morre, né? Porque ele tinha os amigos com enfisema. E aí ele deixou de fumar e ainda viveu bastante tempo. Mas assim, vou dar um depoimento, ele morreu de câncer de bexiga, que é uma doença totalmente relacionada ao tabagismo. Ele falava, eu não trago, por isso que meu pulmão é bom. Mas a nicotina passa pela bexiga. Então não é só pulmão, né? Eu estou aqui como pneumologista, mas é lembrar que doenças cardiovasculares, gastrites, problemas de estômago, cânceres em outros órgãos estão diretamente relacionados ao cigarro. Essa questão da nicotina, ela é um dos componentes que mais causa a dependência, a crise de abstinência, né? Eu estava lendo que, inclusive, a abstinência para o fumante, 20 a 30 minutos ele já sente essa vontade de fumar de novo, né, doutora? Funciona assim? Eu costumo dizer, não sei se eu estou certa, mas na minha experiência, vamos dizer assim, né? Não é tão da literatura. Se a gente ficar falando, por exemplo, Fausto vai lá consultar comigo, eu ficar assim, fumar é ruim. Ruim para a saúde dele. Agora, eu nunca vou convencê-lo de que fumar, entendeu? A sensação do cigarro seja ruim para ele. Por quê? Porque a nicotina, em 30 segundos eu acho que eu consigo expressar. A nicotina age num receptor lá nos nossos neurônios. Ele é como se fosse uma chave que abre uma fechadura e libera uma substância que nós temos no nosso organismo chamada dopamina. Dopamina é responsável por nosso bem-estar, por nossa atenção, né? A gente tem essa substância, só que a nicotina vai lá e libera e dá um plus ali de dopamina, né, no corpo. Então, assim, a sensação que o fumante tem é boa, vamos dizer assim. Só que o que acontece? A nicotina, ela abre aquela fechadura ali por isso que você falou, 20 minutos. Né? Aí vem a sensação, a dopamina cai, o seu cérebro, ele tem um mecanismo regulatório que esses receptores da nicotina vão aumentando com o passar do tempo. Você perguntar para ele, muito provavelmente não começou fumando muito. O fumante, ele começa e vai aumentando. Porque vão aumentando esses receptores, é como se tivessem mais fechaduras, precisando de mais chaves, e é a hora que o fumante, a dopamina cai, o cérebro fala para ele, eu preciso daquela chave de novo para ter dopamina de novo. E isso vai cada vez, né? E lógico que pessoas mais ou menos sensíveis a isso, né? Então, assim, a sensação da dopamina é boa, só que o que faz, né? Só que tudo que está ali no cigarro é ruim, né? Selma, quais são as ações da Suvisa no combate ao tabagismo? Como é que é o trabalho? Nós atuamos em três pilares básicos, né? Nós atuamos com o programa de atendimento ao tabagista, qualificando profissionais de saúde da atenção básica, né, para ofertar esse tratamento lá na ponta. Capacitamos também empresas interessadas em implantar o programa de atendimento no seu ambiente de trabalho. E também trabalhamos com escolas, né? Nós temos o programa Saber Saúde nas Escolas, que é voltado principalmente para a prevenção e iniciação, né, entre crianças e adolescentes, que é a fase mais crítica e é a fase mais propícia, onde eles se iniciam no tabagismo ainda muito cedo. É uma doença né? pediátrica. Então, é uma doença pediátrica e entre 9 e 15 anos é a fase de iniciação. E é onde a gente atua para falar dessa importância da prevenção ao tabagismo em idade muito precoce. Essas são algumas ações que nós realizamos e também as datas pontuais, né? Nós temos 2 datas pontuais, temos o Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio, e Dia Nacional de Combate ao Fumo, 29 de agosto, em que a gente aproveita essas datas para que a gente chegue mais perto da população, principalmente a população mais carente, porque geralmente as pessoas, quanto menos escolaridade, mais baixa renda, são os que mais fumam. Então, a gente tenta entrar nesses locais onde a gente consegue atingir o maior número de pessoas que estão mais suscetíveis, né, ao tabagismo. E aí a gente informa sobre os perigos do tabagismo, sobre como fazer para parar de fumar, o que deve fazer, onde procurar. Nós damos todas essas orientações para a população.
O tratamento ele é feito com medicamento, terapia, como é que ele funciona? O tratamento ele é feito em conjunto, são as duas coisas simultâneas. Ele é oferecido nas unidades básicas de saúde, também de alta complexidade, nos CAPs, as pessoas que procuram, eles vão entrar num grupo de autoajuda, né? Geralmente o grupo não passa de 15 a 20 pessoas, e ali ele vai receber tanto a parte de abordagem cognitiva comportamental, como também o apoio medicamentoso, se houver essa necessidade. Nem todos que estão no grupo vão necessitar do medicamento, é como a doutora Fernanda falou, isso vai depender do teste em que ele vai se submeter, a avaliação do grau de dependência à nicotina e dali a intervenção, que seria mais propício para cada paciente. O Nazareno do Centro está parabenizando a gente pelo programa, e nós agradecemos, e manda um abraço para o Fausto Noleto. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem uma participação do Domingos Barbosa, de Catalão. Ele pergunta, ele diz o seguinte: eu já parei várias vezes de fumar e do nada eu volto. O que posso fazer? A senhora responde? Sim. A primeira coisa é não desistir, jamais. As recaídas, elas são muito frequentes. O tabagista, a exceção é aquele que deixa de fumar na sua primeira tentativa, né? Então, é não desistir. Tentar, talvez, identificar o que faz ele não volta a fumar de repente. Assim, volta de repente, mas eu quero dizer assim, há um motivo que talvez ele ainda não tenha identificado. Sabe? Então, se você nota assim que ir tomar uma cervejinha no bar com os amigos, o nervosismo, né? A apreensão, um dia de trabalho difícil que te deixa ali, né? Então, talvez identificar isso que a gente chama de gatilhos, ver qual é o dele, né? E talvez numa próxima tentativa não desistir, numa próxima tentativa tentar minar esse momento ali, para não voltar naquele momento. Fausto, você falou que começou a fumar ainda adolescente. Já tem vários anos, né? Nesse tempo todo aí, você não conseguiu ficar nem um dia sem fumar? Não. Eu sempre fumei pelo menos um cigarro por dia. Normalmente são quantos por dia? Depende. Né? Depende das circunstâncias, exatamente, professora. A cerveja ou a bebida alcoólica, ela vai te levar a fumar mais. É um gatilho. É um gatilho. Mas, em média, eu fumo uma carteira por dia. Pois é, Fausto, e você lida com muitas pessoas, você é músico, você trabalha com isso. Como é que você convive? Porque hoje tudo é proibido. Você não pode fumar em aglomerações, em locais fechados. Como é que você enfrenta essa... Olha, eu enfrento assim, com muita tristeza, porque não era para enfrentar. Eu acho também que os meios de informação ainda são carentes ainda para serem mais cuidadosos com o fumante. Sabe, você não pode tratar o fumante como um bandido, como um fora da lei, ou um cara que está fazendo isso porque ele quer fazer. Sabe, você é um dependente químico, você tem que ser respeitado como tal. Sabe, é como você taxar um depressivo. Pô, vamos lá, fica alegre, né? Vamos lá, vamos reagir. Não é assim, né? Então, eu acho que os meios de comunicação, estou falando em geral, né? Generalizando tudo, tem que tratar melhor. Pois é, porque antigamente existiam os fumódromos, né? Agora parece que nem isso está podendo mais, né, Selma? Não. É proibido também os fumódromos? Proibido. E isso acaba você saindo do meio social de uma forma assim brusca. Te limita. Te limita, você se sente oprimido, às vezes você vai fumar mais porque você foi recriminado ali na frente, né? Então você vai lá para trás e vai fumar o dobro. É bom lembrar que essa lei, essa regra, ela não é também só, né, falsa, assim, na intenção de nós não queremos fumantes aqui. Assim, na verdade, é porque a exposição à fumaça foi o que a sua reportagem mostrou ali, né? Então, você tem que proteger quem não fuma, né? Por exemplo,
a gente vê mais esses exemplos mesmo intradomiciliar, né? Mas existem pessoas que adoecem porque foram garçons a vida toda, num passado um pouco mais remoto, porque eram comissários de bordo em aviões, né? Porque você está ali naquele momento, você está ali naquele momento. Imagina você estar num restaurante que seja, vamos imaginar aqui como antigamente, é permitido fumar. Você está ali com aquele fumante 1 hora, 2, aquele momento que você ficou ali. E o garçom que trabalha 8 horas ali servindo, né? Então, assim, foi uma proteção válida, né? Eu acho que também ajuda a tratar, né, Fausto? Aquela pessoa, o negócio falou assim, às vezes você fica irritado, mas também eu já tive o outro lado, de pacientes falando assim, tá tão complicado fumar que eu vou parar. É, porque antigamente existia área para fumante, não fumante, em restaurantes, em qualquer lugar. Nos aviões também, né, que você podia fumar, tinha uma da parte, metade, né, para trás. Fumantes. E hoje nada disso mais, né? Você fuma mais aonde, Fausto? Em casa ou qualquer lugar? Adoro fumar no carro. É um gatilho. Porque eu não incomodo ninguém, o carro é meu, sabe? Ninguém, enfim, é o lugar que eu mais gosto. Mas voltando a falar da fumaça, né, do passivo, né? Em casa eu lamento muito pelo meu filho, pela esposa, porque eu sempre vou para a varanda, eu sempre procuro o meu... Né, mas acaba que sempre a fumaça ela vai escapar de uma forma ou de outra. Você nunca fica isento totalmente, né? E os outros muito menos. Na sua casa, só você fuma? Só, graças a Deus. Tem uma pergunta aqui, e a pessoa manda um abraço pro Fausto. Obrigado. Tá famosinho. Ele é muito conhecido. Muito obrigadinho. Manda um abraço para você e faz uma pergunta para a doutora, que gostaria que a senhora falasse sobre os cigarros eletrônicos e os malefícios dos mesmos. Importantíssima essa questão. Inclusive amanhã, dia 27, haverá não é uma consulta pública, é uma audiência na Anvisa. E mais uma vez vamos tentar tornar legal o comércio do cigarro eletrônico no Brasil. As pessoas sabem, é proibido comercializar e não é proibido usar no Brasil. Então, se você tem um meio de conseguir você viaja, traz de fora, alguém traz para você e tal, e você não vai ser punido por estar usando. Mas amanhã haverá uma audiência com vários representantes, a nossa sociedade de pneumologia tem o nosso representante lá, a gente vai tentar de toda forma de que não seja liberado. Então, existe uma campanha para liberação? Existe sim. A indústria do tabaco, ela já percebeu que é um filão o cigarro eletrônico. Quem faz o cigarro, o tabaco, ele não... Né? Então, é um filão, ele precisa ser comercializado, né? Existe a indústria e existe nós que não queremos, né? Mas faz mal sim, tá? Só resumindo, faz mal, as evidências científicas têm mostrado. Ontem morreu uma pessoa nos Estados Unidos e foi atribuído ao vape, né? Cigarro eletrônico. Bom, e a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto, fique com a gente. Vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho.